Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um fundo de lajes corporativas que ele é bem diferente. É um fundo que eu acredito nem deve ter vídeo aí no YouTube sobre ele. É o FATN11, é um fundo de lajes, pessoal, que também é uma estratégia bem diferenciada, né? Ele é bem diferentão dos fundos de laje que a gente está acostumado a. Então vamos lá ver o relatório dele e a gente dá uma conversada. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá essa força, bora para cima. E o primeiro ponto que eu quero comentar sobre ele, que ele tem uma estratégia que a gente pode chamar assim, né? Eu até apelidei ele de o fundo de lajes pulverizado. Por que seria um fundo de lajes pulverizado? Porque em vez desse fundo aqui ir lá e comprar um prédio grande ou parte de um prédio grande e tal, qual que é a estratégia dele? Qual que é o grande diferencial dele que a gente não vê em outros fundos, né? Acho que, pelo menos que eu olhei, é o único fundo que tem essa característica, assim, ele tem o seguinte: pequenas lajes em vários prédios. Então vamos ver aqui as fotos, vou dar uma adiantada. Ele tem vários andares, pedaços de andares. Então, se por exemplo, nesse prédio aqui, ó, ele tem 177 metros quadrados, nesse aqui ele tem 172, nesse aqui ele tem 507, 1500, 400, 200, enfim, são 41 lajes, né? 41, digamos, a gente pode chamar de salas ou andares, enfim, como quiser, e uma BL de 10 mil metros quadrados. Isso, para vocês terem ideia, tem fundo que tem um prédio com essa BL. E qual que foi o ponto que eu achei legal desse fundo e o diferencial dele? Por ele ser pulverizado dessa forma, ajuda um pouco na questão de vacância, diversificação. Porque imagina se fosse um prédio com 10 mil metros quadrados de BL e uma localização, e essa localização não tivesse boa. Acabou, ia ficar igual os fundos de laje que a gente está vendo aí, com 30%, 40% de vacância. E no caso, como são pequenas participações em todo, né, em várias regiões de São Paulo, a gente pode ver até aqui, ó, eu vou sair um pouco da ordem do relatório só para a gente construir no raciocínio com vocês. Em várias regiões de São Paulo, claro, tem uma concentração maior no Vila Olímpia, mas com essa diversificação regional, eu acho isso bem interessante. Claro, nem tudo são flores, né? Nem sempre a estratégia é 100% assertiva. Qual que é o ponto principal que é ruim? Que cria competição dentro do mesmo prédio. Então, se a gente tem, por exemplo, o prédio, tem esse prédio aqui, o fundo tem um pedacinho desse prédio, e tem outras pessoas nesse prédio que são concorrentes dele. Vai ter concorrência dentro do mesmo prédio pelo inquilino. Então tem esse ponto. Mas se você pensar no prédio inteiro que teria concorrência com outro prédio do lado, também, né? Vai entender. Mas eu acho uma estratégia bem legal, bem diferenciada. É a questão que eu comentei, né? É o fundo de lajes pulverizado, né? Tá aí super diversificado, cheio de lajes espalhadas aí com vários inquilinos. São 40 inquilinos em 25 edifícios diferentes. Então, tipo, traz uma baita diversificação. Pensa comigo aqui, qual fundo de laje corporativa tem 25 edifícios? Não tem. Não tem. Pra vocês terem ideia, um fundo de laje corporativa que tivesse 25 edifícios, cara, ia ser um fundo aí uns 3 bi de reais, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. Acho que até um pouco mais que isso, dependendo do estilo de laje. Então, bem interessante, bem interessante. A gente vê, por exemplo, usando uma comparação que eu lembro de cabeça aqui, o Rect, que tem um PL de quase 1 bilhão e tem uns 9 imóveis. Então, tipo 3 Rect de tamanho para ter isso, se fosse os prédios inteiros. Enfim, fundo distribuído 90 centavos por cota, que é um ponto interessante. Ele também vem sendo negociado bem próximo dos R$90, então tá pagando 1%, né? Tijolo pagando 1%, não é todo dia que a gente vê. Tiveram algumas alterações aqui, alguns inquilinos, entra um, sai outro e tal. Enfim, a gente vai acompanhando. Um ponto legal também de comentar, que tá aqui nesse primeiro parágrafo, que ele coloca o seguinte: foco do fundo, né? Lajes corporativas, papapá, com contratos atípicos, build-to-suit, nos quais não há revisional e os prazos de multa são acima do convencional no mercado, em regiões consolidadas de São Paulo. Então tem esse bônus aí que eu não tinha falado.
Então, aqui ele coloca a respeito do locatário que desocupou o imóvel e botou um novo inquilino. O locatário pegou, saiu e colocou outra pessoa dentro por conta do contrato. Tivemos também esse conjunto que o locatário desocupou e aí teve uma multa, né, de rescisão antecipada. Também ele coloca, ó, esse contexto ratifica a alta demanda e consequente rapidez na reposição das locações pelo escritório no conceito plug and play. Interessante. Ele teve uma pequena diminuição nas receitas de locação por conta das multas, né, que vai ser compensado pelas multas. Despesas tiveram um pequeno incremento por conta de reajuste de condomínio e também um pequeno aumento no custo financeiro do CRI, que já estava aí nos planos deles. Vamos seguindo. O fundo hoje, alguns dados aqui geral aqui no cantinho. Código de negociação, FATN 11, administrador BR Capital, consultor Unitas Consultoria, estudador BR Capital, 112 milhões de patrimônio, foi bem pequenininho. Você fica pensando, né? O fundo tem hoje 20, tá presente aí em 25 edifícios com 41 lajes, ele tem 100 milhões de reais. Imagina quando esse fundo tiver aí 500 milhões de reais. Putz, vai ser um fundo extremamente diversificado, extremamente pulverizado. Então, interessante isso, né? Você tem um fundo tão pulverizado assim, tão diversificado, isso aí é legal de ver, né? Eu gostei, confesso para vocês que eu gostei da estratégia. Patrimonial em R$101, valor mercado R$93,99, tá rodando mais próximo dos 90, pagou 90 centavinhos, a taxa legal, taxinha bem ok, e tem 7 milhões aí de caixa. Aqui a taxa de ocupação, 100% ocupado, que é bom, a gente vê, né, não sofrendo com vacância. Aqui o vencimento dos contratos de locação só começa lá em 24 e o grosso mesmo é lá para 25, 26, 27, então sossegado. Receita de locação recebida por metro quadrado, a gente vê que fica aí no patamar de entre 120 e 130 reais o metro quadrado. Valorzinho interessante. O índice de correção, foco muito grande no IGPM, e eu imagino que vocês devem estar pensando assim, mas pô, IGPM e tal, esse índice é ruim, porque a gente viu muito nos últimos 2 anos o pessoal pulando fora do IGPM por conta da pandemia. Mas, galera, faz parte, né? O cara que pulou fora do IGPM foi pro PCA, se ferrou no IGPM e se ferrou no IPCA. Então, não tem como fugir não, não tem pra onde correr não, meu irmão. E aí tiveram, ele até coloca, ó, durante a pandemia, tiveram negociações relativas ao índice de reajuste, sendo que alguns contratos tiveram reajuste de 70% do valor do IPM e 30% pelo IPCA. É aquela coisa, galera, quando a inflação vem muito forte, acaba tendo um leve desconto aí pro inquilino. Muitos de vocês podem pensar assim, mas fundo imobiliário, tem gente que fala que não repõe a inflação, não sei o que, tá, mas esse tipo de pessoa que fala isso, simplesmente fala isso, considera isso aqui? Considera um cenário de pandemia, um cenário de estresse, e aí acontece, num num momento oposto, onde Lages, né, no momento que Lages estiverem na alta, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo com o Galpão hoje. Galpão hoje, o inquilino está lá pagando R$20 o metro quadrado, vem uma revisional em cima dele, ele tem que pagar 30, porque o mercado está extremamente aquecido e tal, enfim, é ciclo imobiliário. Eu sempre comento isso bastante nos meus vídeos. Fiquem ligados no ciclo, não adianta ficar, não repõe a inflação, não sei o que, tá, mas o negócio tá no ciclo de recessão, não vai repor, meu irmão. Quando virar o ciclo, aí vai tudo que ficou para trás vai ser compensado. DRE dele, a gente consegue ver aqui, não tem muito o que comentar, né? Ele tem a despesa financeira do CRI que ele tem, ele fez um CRI, a gente vai comentar disso já, e distribuiu seus 90 centavos. Aqui a gente vê o pagamento dele de um ano para cá, como é que subiu, né? Ainda subiu bem, mesmo em pandemia, mesmo com todos os problemas de lajes que as lajes tiveram aí. Liquidez das cotas vai melhorando devagarinho, né? Hoje está no patamar aí de 200 e poucos mil. Lembrando, fundo pequeno, não aparece muito. Ele comenta um pouco sobre a evolução do pagamento do CRI. E aí ele coloca aqui, ó, serviço de dívida, e vai ver que vai aumentando um pouquinho e tal. E aí ele explica um pouco sobre o CRI. Foi feito lá em 2021 para 8 novas lajes, e teve um outro também em agosto para mais 9 lajes. Custo financeiro de um IPCA mais 6,25, do outro IPCA mais 7,7. E ele coloca que esses CRIs estão com carência de amortização,
e o pagamento vai ser suportado com equity, com cascalho, por meio de uma nova captação já programada. Por que eu marquei aqui? Porque é aquela coisa, nós programamos uma captação, chega lá na frente o mercado tá uma merda, ó, senta na graxa. Então é difícil de colocar, né, o ovo na bunda da galinha, né, digamos assim. Mas tem como eles trabalharem, né? Eles podem... não dá para emitir? Dá para eles venderem alguma coisa? Afinal, eles têm várias salas, então dá para vender uma ou outra. Enfim, tem mais o que... Tem como fazer. Ele coloca o seguinte: vale ressaltar que a aquisição dos imóveis do fundo é realizada apenas se o imóvel oferir rentabilidade mínima de 10% ao ano, mais o PCA, então cap rate de 10%, o que torna a operação de criar atrativa para a performance do fundo, mantendo o equilíbrio da estrutura de capital em torno de 30% CRI, 70% equity. Então, é o que ele comenta. Galera, eu vou até voltar aqui para mim, que eu vou pegar o informe desse fundo para a gente ver certinho quanto de dívida que tem, que ele coloca ali, pelo que dá para entender, tem 30% de alavancagem, mas vamos pegar aqui o valor exato. Confesso para vocês que eu não olhei antes de gravar, mas a gente olha aqui rapidinho, ó. Deixa eu pegar aqui o informe e a gente vai olhando. E se você tá gostando do vídeo, tá gostando do fundo, não sei se inscrever no canal, dá essa moral, bora pra cima. Eu gosto de trazer bastante conteúdo diferenciado, né? Alguns fundos que ninguém fala, fundos totalmente fora do radar, pra gente poder ter, né, um conteúdo mais legal do que ficar falando só dos grandes fundos. Estamos aqui no informe, é até legal para quem depois quiser aprender como é que olha a alavancagem e tal, a gente aproveita e entra nessa pegada. Vai no informe mensal do fundo, aí você tem ativo, papapá e tudo mais. Aí você vai descendo, informações do passivo. Aí você vem aqui na linha 15 e na linha 18. Né? A linha 15, como é que funciona a linha 15? É a linha de quando o fundo compra um imóvel parcelado, então vai cair para cá. E a linha 18 é quando o fundo compra o imóvel fazendo o CRI. Então vamos lá, ó. Linha 15 e linha 18, né? Linha 15 e 18. A gente tem aí mais ou menos 40, 50 milhões aí de reais. É isso mesmo, 50 milhões de reais por um ativo total de 164. Então dá menos de 30%, um pouquinho menos de 30% aí, se você considerando o passivo dividido pelo ativo. Até um ponto legal também, a alavancagem calcula assim, viu, galera? Eu vejo muita gente que divide sobre patrimônio líquido e tal, não é bem assim. Eu vejo até fundos fazendo isso, mas é passivo sobre o ativo, né? Vamos seguindo. Aqui a gente já comentou. E aqui os imóveis em si, né? As salas. No caso são salas, né, pessoal? 167 metros quadrados, 170. O único aqui que é o maiorzinho, 1.500, 400, 200. A gente consegue ver. São de fato aí pequenos escritórios, pequenos, médios escritórios aí para empresa e tudo. Bem interessante. É aquela pegada. Sabe quando você vai num... Aqui não tem, né? Mas sabe quando você vai, sei lá, num dentista, ele tem a salinha dele lá e tal, num prédio? É basicamente isso, né? Claro que a salinha do dentista é muito menor, sei lá, 50 metros quadrados, 50, 60 metros quadrados. Mas, enfim, parecido com isso. Você vai em alguma empresa, num prédio e tal, pequenas salas aí. E, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo bem diferente, de um fundo bem diferente. Então se gostou, como eu já disse, não esqueça de se inscrever no canal aí, dá essa força aí. Valeu, até a próxima, fui!